Olá pessoal, na nossa aula de hoje iremos falar sobre geradores elétricos. Então pessoal, na vida prática nós podemos saber que um gerador elétrico nada mais é do que um material responsável por alimentar um dado sistema. Por exemplo, a bateria do seu celular é responsável por alimentar o seu celular. Ele dá força para que o seu celular funcione. Uma lâmpada só é possível estar acesa porque lá dentro contém uma pilha, né, que transforma a energia elétrica em energia luminosa. E assim sucessivamente, ou seja, podemos dizer que o gerador ele é responsável por fornecer energia aos resistores e os demais elementos do circuito elétrico. Então, basicamente, o funcionamento de um gerador ele transforma energia não elétrica em energia elétrica. E durante essa conversão, parte dessa energia se perde e ela é chamada de energia dissipada. Certo? Então, e como é que se converte? Por exemplo, uma turbina, ao converter a água passa por aquele duto e faz com que as turbinas girem, e aí ela transforma a energia mecânica, que é esse movimento das turbinas, devido ao atrito, em energia elétrica. Só que parte dessa energia, parte se transforma em elétrica, que é a função dela, converter energia não elétrica em elétrica, no caso mecânica em elétrica, e parte dessa energia é convertida em outros tipos e outras formas de energia, como calor, barulho, e isso é energia que se perdeu lá dentro do gerador e é chamado de energia dissipada. Então, podemos, a partir daí, conceituar que gerador elétrico é um dispositivo utilizado para conversão de energia mecânica, química ou outra forma de energia em energia elétrica. Então nós temos, por exemplo, o exemplo mais trabalhado é a pilha. A própria pilha é um exemplo de gerador. O esquema principal que representa na física o gerador elétrico é esse daqui, ó. Então nós temos aqui, ó, esse filamento menor é o polo negativo, esse filamento maior é o polo positivo. Percebam que aqui dentro desse gerador nós temos uma resistência interna, só que aí vale ressaltar que numa pilha não há um resistor interno dentro da pilha. É só para representar a passagem do fluxo de cargas elétricas. Aí a gente coloca uma resistência interna só para representar, mas na pilha não existe uma resistência interna. Então nós temos, mas aí as representações, ó, nós temos onde produz energia, tá? Temos a presença dos polos, o positivo e o negativo lá dentro, tá? Nós temos uma corrente, tá? Tem uma intensidade de corrente, um fluxo de carga. Produzirá uma tensão elétrica, tá? E consequentemente lá dentro passa a intensidade de corrente elétrica. Mais ou menos assim, ó. Nós temos aqui uma pilha, polozinho negativo da pilha, polo positivo. Lembrando, ó, no polo negativo o que é que há? Excesso de elétrons. Então imagina que tem excesso de partículas elétricas. Então, e no polo positivo, nós temos falta de partículas elétricas negativas, elétrons. Então, ó, onde tem excesso, imagina esses elétrons se deslocando por esse meio, por esse condutor, da parte do polo negativo ao polo positivo. Esse é o caminho, né, o sentido real da corrente, partindo do polo negativo ao polo positivo. E percebam também que esses polos apresentarão uma diferença de potencial. E lá dentro, por exemplo, quando você usa muito tempo o celular jogando um joguinho, o que é que vai acontecer? Você vai perceber que o celular esquenta. Por quê? Porque parte dessa energia gerada, uma parte dela é perdida lá dentro, que é a energia dissipada. E aí ela se transforma em barulho,
Energia sonora, no caso um celular, vai se transformar em calor, certo? Essa é a energia dissipada que se perde. A partir daí já dá para a gente montar uma expressão matemática que representa a equação de um gerador elétrico. A equação do gerador vai ser o que? O U, que você já conhece, que é a diferença de potencial ou tensão elétrica, a DDP, é igual a esse símbolo não é um E, é o chamado epsilon, que é uma letra do alfabeto grego, o epsilon. O epsilon, uma letra do alfabeto grego, mas a gente vai chamar de Fem, força eletromotriz, menos a resistência interna do gerador, que nós já vimos que ela é só uma representação, numa pilha não há essa resistência interna, que existe são uma sequência de pilhas, uma solução, né, que converte energia química em energia elétrica, mas não vamos entrar nesse caso, mas a representação tem uma resistência só para representar a passagem de cargas elétricas aqui dentro da pilha. Aí, ó, esse produto da resistência interna vezes I é que é a energia dissipada. Então, eu posso dizer para vocês que U é a energia fornecida pelo gerador. A força eletromotriz é a energia produzida pelo gerador. E a energia fornecida vai ser a diferença entre o que é produzido lá dentro do gerador menos o que é perdido, o que se gasta lá dentro mesmo. Como acabamos de falar, o celular, quando você usa muito tempo, o que é que ele faz? Ele esquenta, porque parte daquela energia se transforma em energia térmica. Ou seja, essa energia térmica foi uma energia que foi perdida, que não foi utilizada como energia. Então, se nós dizemos que tem uma pilha lá de 12 volts, quando eu ligar na lâmpadazinha, no foquetezinho aqui, ela não vai entregar 12 volts. Parte dessa energia é perdida lá dentro, né? Se transforma em outra forma de energia. Então, ele vai entregar, vamos dizer, 10 volts. 2 volts foram perdidos. Então, a equação é o quê? Tudo que é fornecido por um gerador, a DDP, vai ser a diferença entre o que ela produz, o que está lá no rótulozinho da pilha, 12 volts, menos a energia dissipada, que é o R vezes I, a resistência interna vezes a intensidade de corrente do gerador. Tá certo? Então, essa é a equação. Então, U é a energia que se produz, que vai ser a diferença U é a energia fornecida, que vai ser igual à força eletromotriz, que é a energia produzida, menos o produto da resistência interna vezes a intensidade de corrente, que é a energia, que é o que se perde lá dentro do gerador. Tá certo? Então tá aqui as características. Força eletromotriz, conhecido como Fem. U é a tensão elétrica em volts, a força eletromotriz também em volts, a resistência interna do gerador em ohms e a intensidade de corrente você já conhece como unidade ampere. Outra questão importantíssima para a gente aprender sobre geradores elétricos é a curva característica de um gerador. Então, a partir daquela forma que nós acabamos de estudar, a equação do gerador, que é a tensão elétrica, que é a energia fornecida, é igual à diferença entre a força eletromotriz, que é a energia produzida, menos a energia dissipada, que é a resistência interna do gerador, vezes a intensidade de corrente. Essa é a nossa forma. Lembrando que essa forma, a gente pode fazer uma analogia à função afim ou à função de primeiro grau que a gente estuda lá na matemática, onde f de x é igual a x mais b. Podemos equiparar a tensão elétrica como se fosse y ou f de x, que é igual a r vezes i, que é o coeficiente a vezes o x, mais b. Então, a força eletromotriz é como se fosse coeficiente b. Então, perceba o seguinte, ó, como a resistência interna é como se fosse coeficiente a, o ângulo, a retazinha da função é decrescente. Então, nós temos como diferença de potencial máximo a própria força eletromotriz.
A força eletromotriz é a energia que está lá na pilhazinha no rótulo, 12 volts, exemplo, mas ela não entrega aqueles 12 volts. Quando ela entra em funcionamento, eu tenho que a energia fornecida vai ser a diferença da energia que ela produz, máxima, menos o produto da resistência interna, vezes a intensidade de corrente, que é a energia dissipada. Então nós temos o seguinte, ó, à medida que a tensão vai diminuindo, a intensidade de corrente vai aumentando. Então, ó, a força eletromotriz, né, parte daqui é a tensão elétrica máxima do gerador, isso quando a intensidade de corrente é mínima. E à medida, ó, quando a tensão vai diminuindo, a intensidade de corrente vai aumentando. É tanto, ó, que se a tensão elétrica cai muito, ou seja, cai para zero, a intensidade de corrente será máxima. E essa intensidade de corrente é chamada de intensidade de curto-circuito. Imagina aí, não sei se você já viu, faz fogo se você pegar um metal, um condutor, um fio, e triscar numa bateria para testar, ver se ela está boa. Triscar um fio, um polo no outro. Você vai perceber que vai fazer fogo. Por quê? Como eu não tenho nenhuma resistência, o fio é bom condutor, então no momento que eu ligo um polo da bateria no outro, a intensidade de corrente ali naquele instante é máxima, porque eu não tenho nenhuma resistência, é um condutor, um fio, um ferro. Então vai fazer fogo porque o fluxo de corrente vai ser muito grande. Então dizemos que a tensão elétrica é igual a zero, ela cai para zero, e a intensidade de corrente é de curto-circuito, é a máxima. Tem até fórmula para isso, porque se você iguala aqui, ó, a energia, tensão elétrica a zero, posso passar o RI para outro membro, aí RI vai ser igual a força eletromotriz. Passando o R para outro membro, ó, vai ficar a intensidade de corrente de curto-circuito, vai ser igual a força eletromotriz dividido pela resistência. Tá? Então, quando eu fizer alguns exemplos, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas vamos, nesse primeiro momento, só o meu objetivo é estar apresentando essas fórmulas para vocês. Saber que um gerador, a função dele é converter energia elétrica, energia não elétrica em elétrica. Saber que parte dessa energia ela é dissipada, ela é perdida. E aí se resulta nessa fórmula, ó, que a DDP, de um gerador, que é a energia fornecida, é igual à diferença entre a força eletromotriz, que é a energia que é produzida no gerador, menos a energia dissipada, que é a resistência interna do gerador, R vezes I. Lembrando que se a DDP for igual a zero, a intensidade de corrente é máxima. Essa intensidade de corrente é chamada de intensidade de corrente de curto-circuito. Pronto, finalizo a minha aula por aqui e até a próxima aula, pessoal.